Capítulo 5. A concepção do pecado que habita o interior. O pecado não somente engana e seduz, ele também concebe. Tiago diz, abre aspas, então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, fecha aspas. 1,15. Ele passa a existir. Em termos da psicologia da alma, isso significa que o consentimento da vontade foi obtido. Quando isso ocorre, é como uma mulher que perde a sua virgindade, ao invés de permanecer casta para com Deus em Cristo. Veja 2 Coríntios 11, 2, 3. 4 aspectos dessa concepção merecem a nossa consideração. 1. A vontade é a causa da obediência ou desobediência. Ações morais são desencadeadas pela vontade. Um velho sábio disse, todo pecado é tão voluntário que, se não é voluntário, não é pecado. A vontade efetiva o pecado ou a obediência. 2. A vontade consente o pecado. A vontade faz isso de duas maneiras. Às vezes, após uma plena e completa deliberação, a vontade é totalmente convencida, enfraquecida ou conquistada. Através desse consentimento geral, a vontade se lança ao mar como um navio com todas as velas içadas, ou se lança ao pecado como um cavalo em batalha. As pessoas fazem isso, diz o apóstolo, entregando-se, abre aspas, à depravação, fecha aspas. Efésios 4, 19. Acabe, por exemplo, assassinou deliberadamente Nabote. Veja 1 Reis 21. Por outro lado, a vontade de alguém para pecar pode surgir em conflito com seus outros desejos. A vontade de Pedro de negar seu mestre entrou em conflito com seu amor por Cristo. Se ele não estivesse disposto a negá-lo, não o teria feito. Ainda assim, ele não negou a Cristo com prazer, mas com tristeza e arrependimento. Veja Mateus 26, 75. 3. A vontade pode não consentir completamente o pecado. Nenhum cristão consentirá plena e absolutamente o pecado, porque dentro de sua vontade reside o princípio de fazer o bem. O apóstolo falou disso dizendo, abre aspas, quero fazer o bem, fecha aspas. Romanos 7, 21. O princípio da graça em um cristão o inclina em direção ao bem. É a graça que domina no crente, não o pecado. Embora sua vontade possa consentir o pecado, ela o faz só parcialmente, nunca absolutamente. A vontade possui uma relutância secreta em cometer o pecado. Verdadeiramente, a alma nem sempre permanece sensível a essa relutância, e assim o pecado prevalece temporariamente. Mas o princípio geral sustenta que, abre aspas, o espírito deseja o que é contrário à carne, fecha aspas. Gálatas 5,17. Ele nem sempre obtém o mesmo nível de sucesso, mas essa hesitação da vontade para cair em pecado frequentemente evita que a alma peque. Há uma grande sabedoria no discernimento correto da relutância da vontade em cometer pecado. 4. A vontade pode estar condicionada às tendências. Atos repetidos da vontade para pecar frequentemente produzem uma disposição e inclinação ao pecado. Essa propensão leva ao fácil consentimento. Devemos exercitar grande cuidado para vigiar essa condição em nossa alma. Como a vontade consente o pecado? Onde não há vontade, como já vimos, não há pecado. Como então o engano do pecado leva ao consentimento da vontade? Para responder a isso, consideremos 3 verdades. 1. A vontade consente o pecado como resultado do engano do pecado. A concepção do pecado sempre ocorre como resultado de algum engano. O pecado busca embaralhar as emoções, confundir a razão ou enfraquecer a vontade de alguma maneira. O pecado manipula a vontade com o engano de várias formas e em várias circunstâncias. Ele geralmente considera a graça como perdão, fazendo com que as pessoas suponham que a misericórdia está sempre disponível para o próximo pecado. Esse abuso da graça engana a mente e abre a vontade ao consentimento, removendo o sentido de perversidade que há no mal. Em mãos mundanas, esse engano prevalece tanto que as pessoas pensam que a sua liberdade consiste em agir como, abre aspas, escravas da corrupção, fecha aspas. 2 Pedro 2,19. As Escrituras nos advertem que esse veneno também corrói e corrompe a mente dos crentes.
A graça contém um mistério duplo. Devemos não somente caminhar com Deus, mas também ir até Deus. O grande objetivo do pecado é mudar esse propósito da graça e assim impedir a sua influência. O apóstolo, portanto, diz, abre aspas, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Fecha aspas. 1 João 2, 1, 2. O propósito do Evangelho, em sua essência, é o de que não pequemos. Devemos andar com Deus. Mas enquanto estivermos neste mundo, saberemos que isso nem sempre acontecerá. João diz, abre aspas, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Fecha aspas. 1 João 1, 8. No entanto, ele também acrescenta, abre aspas, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Fecha aspas. Eis aqui o remédio quando fracassamos em nossa caminhada com Deus. Temos acesso a Ele, somos perdoados e encorajados. Mas o pecado engana a mente e a desvia desses dois propósitos verdadeiros do Evangelho, além de impor sobre a vontade a obtenção de seu consentimento. E ele faz isso de várias maneiras. Uma delas é vindo através de uma tentação repentina. O pecado apresenta a tentação como um bem imediato, um bem particular, um bem tangível. A graça normalmente deveria surgir na alma para rejeitar a tentação. Mas se o pecado repentinamente engana a mente, retirando dela as suas defesas, a vontade então também fracassa, embora um ato possa nunca vir a ser cometido. Aos olhos de Deus, no entanto, o pecado é concebido nesse momento. A tentação às vezes surge gradualmente. Pouco a pouco, ela insinua o veneno até que ele aos poucos prevaleça. Dominada por um falso raciocínio, a alma volta-se contra a graça do Evangelho e a vontade torna-se espiritualmente debochada. O pecado busca também aliviar seu próprio senso de culpa. Ele pode tentar fazer isso absolutamente, argumentando que a tendência ao mal não é tão ruim, afinal. Ou pode se auto-absolver comparando-se com outros. Esse é outro enorme engano. Através desse e de outros meios, o pecado busca evitar reconhecer seu verdadeiro caráter. 2. A vontade escolhe o bem e não consente nada mais, a menos que tenha a aparência de bem. Pode ser um bem imediato, temporário ou a aparência de bem, ou as circunstâncias daquilo que é bom. No entanto, o bem é o objeto necessário e natural da vontade. Mas quando o pecado engana a mente, pinta o que é absolutamente perverso como tendo uma imagem aparentemente boa. Isso aconteceu a Eva, quando ela deixou de lado todas as considerações da lei, a aliança e as advertências de Deus, para refletir nas vantagens, prazeres e benefícios que ela supôs que pudessem ser obtidos por meio do pecado. Do mesmo modo, Acabe argumentou, abre aspas, a vinha de Nabote é perto da minha casa, e eu necessito dela para fazer uma horta. Portanto, preciso tê-la. Fecha aspas. 1 Reis 21, 2. O pecado usa esses argumentos em uma mente enganada para se impor sobre a vontade, até que a pessoa se disponha até mesmo a matar, para a ruína completa de si e de sua família. 3. A vontade opera como um apetite racional. Racionalmente, ela é guiada pela mente. Como apetite, ela é também estimulada pelas emoções e influenciada em seu exercício por ambas as faculdades. Como vimos em Tiago 1, 14 e 15, a concepção de pecado ocorre por meio do consentimento da vontade, após o pecado ter seduzido as afeições e enganado a mente. No capítulo 4, consideramos como o pecado seduz as afeições a fim de obter o consentimento da vontade. Às vezes, ele faz isso muito impetuosa e impulsivamente, por meio da provocação violenta. Davi agiu com essa impetuosidade no caso de Nabal. Em um primeiro momento, ele ficou com raiva. Veja 1 Samuel 25, 13. Em seguida, tornou-se determinado a destruir a família inteira. Veja 25, 33 e 34. Ele concebeu o assassinato em seu coração e, somente pela misericórdia de Deus, foi impedido de levar adiante o seu intento. Pedro também agiu impulsivamente em mais de uma ocasião. O pecado age repentinamente quando obtém o consentimento rápido da vontade.
Por outro lado, o pecado pode seduzir as afeições a fim de obter o consentimento da vontade por meio de apelos frequentes até que gradualmente se imponham. Os filhos de Jacó odiavam José porque seu pai o amava. Isso se instalou em seus corações até que decidiram matá-lo. Tornaram-se obcecados pelo ódio e pela inveja, até que a vontade deles aqueceu a essa ruína. Uma vez que a vontade está pronta para ceder, o pecado é então concebido. O pecado também tira vantagem da obscuridade da mente para obter seus propósitos e realizar as suas intenções. Discutimos isso no capítulo 3. Uma mente obscurecida é totalmente desprovida da graça salvadora. Ela só produz as, abre aspas, obras das trevas, fecha aspas. Romanos 13:12 e Efésios 5:11. Cristãos também têm alguma escuridão habitando dentro deles, pois conhecem apenas em parte. Essa escuridão produz tanto ignorância, o conhecimento de um iniciante acerca da vontade de Deus, quanto erro. Se alguém permanece ignorante acerca da vontade de Deus, o pecado explora essa ignorância. Abimeleque, por exemplo, embora sendo um homem íntegro, não sabia nada sobre a fornicação como pecado. Veja Gênesis 25. Deus declara que o seu povo, abre aspas, foi destruído por falta de conhecimento, fecha aspas. Oséias 4:6. Muitos, ignorando a instrução que deveriam dar às suas famílias, reclamam do sistema público de educação quando sua própria ignorância e indiferença moral são a causa do problema. O pecado usa tal ignorância para obter vantagem. O erro é ainda um aspecto muito pior da obscuridade da mente. Ele dá grande vantagem ao pecado. Quando as pessoas se tornam zelosas por algum erro, suprimem a verdade e a perseguem. O pecado que habita o interior não pode ter maior ajuda do que essa. O doce Espírito Santo se retira dessas pessoas e as deixa na escuridão dos seus erros. Algumas maneiras através das quais Deus evita a efetivação do pecado. O texto em consideração é Tiago 1,15, abre aspas. O desejo então concebido dá à luz o pecado, fecha aspas. Alguns o interpretam dizendo que, tão logo o pecado é concebido, vem à existência. Outro argumento, no entanto, tem sido o de que a concepção do pecado depende do consentimento da vontade e não do ato pecaminoso em si. A concepção e a perpetração não são ações consequentes. Há um mundo de pecados concebidos no ventre da vontade e do coração dos homens que nunca foram praticados. Nossa questão agora é observar como isso é efetivado. O fato de não ser efetivado não é nenhum mérito para o próprio pecado. Aquilo que o pecado concebe, ele deseja concretizar. Quando alguém decide executar um ato pecaminoso, já o cometeu pelo simples fato de tê-lo determinado. Certos obstáculos, no entanto, misericordiosamente, evitam que o pecado venha à existência de maneira autônoma. O pecado se concretiza sempre que o poder e a vontade de pecar continuam juntos. Aquilo que evita o pecado de se materializar deve afetar o desejo e a vontade do pecador. Deus trabalha para afetar ambos. Por sua providência, ele obstrui o poder do pecado. Por sua graça, ele desvia ou muda a vontade de pecar. A providência de Deus se evidencia em suas ações externas e sua graça trabalha internamente para mudar vidas. No entanto, o cristão percebe, quando deseja fazer o bem, que, abre aspas, o mal está junto a mim, fecha aspas. 1. A providência de Deus nos atos externos obstrui o poder do pecado. A vida é o fundamento de todo o poder. Como princípio vital, quando a vida cessa, todo o poder também cessa. Assim, Deus é conhecido como, abre aspas, o Deus vivo, fecha aspas, cujo poder nunca cessa. Deuteronômio 5:26, Apocalipse 7:2. Deus frequentemente interrompe o poder do pecado, tirando a vida daqueles que persistem em pecar. Deus prometeu, a despeito da ameaça do exército de Senaqueribe, não entregar Jerusalém em suas mãos. 2 Reis 18:35. Deus ameaçou retirar o poder de Senaqueribe, veja 19:28, o que ele posteriormente fez, tirando a vida de seus soldados. Veja 19:35. Sem seu exército, Senaqueribe ficou frágil para realizar o pecado que havia concebido. Faraó é outro exemplo desse princípio.
Moisés reclama, abre aspas, o inimigo se gloriava, eu os perseguirei, os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão eu os destruirei, fecha aspas. Êxodo 15, 9. Moisés então canta, abre aspas, mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas, fecha aspas, 15, 10. Do mesmo modo, Deus lidou com as companhias de 50 e seus capitães que vieram prender Elias. Veja 2 Reis 1, 9 a 12. Desceu fogo dos céus e os destruiu. Nas narrativas iniciais do Gênesis, os homens tinham centenas de anos para conceber e perpetrar o seu pecado, enchendo o mundo de violência, injustiça e caos. Veja Gênesis 6, 5 a 13. Deus decretou, abre aspas, assassinos e traidores não viverão a metade dos seus dias, fecha aspas. Salmo 55, 23. Deus abreviou o tempo da peregrinação dos homens sobre a terra a fim de evitar uma inundação do mal. Abre aspas. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e seus dias, como sombra, serão poucos. Fecha aspas. Eclesiastes 8, 12, 13. Por mais tempo que um homem perverso possa viver, ele morrerá sob juízo. Os cristãos talvez creiam que Deus só abrevia a vida de pecadores descrentes. Para eles, Deus é paciente, como 2 Pedro 3,9 declara. Em sua paciência, ele busca o reconhecimento e o arrependimento para cada pecado que cometem. Mas em seu pensamento, Deus apenas abrevia a vida daqueles que nunca se arrependem e que perecerão para sempre. Quando Davi se arrependeu, ele orou, abre aspas, desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegrias antes que eu me vá e deixe de existir, fecha aspas. Salmo 39, 13. Às vezes, no entanto, Deus tira a vida de seu próprio povo para impedir que incorram em culpa futura. Primeiro, diante da chegada de uma grande tentação e prova ao mundo, Deus sabe que certos crentes podem não resistir a elas e assim venham a desonrá-lo e a se corromperem. Isaías 57:1 declara, abre aspas, homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Fecha aspas. Segundo, Deus poupa aqueles que persistem em ignorar a sua mente e vontade. Este parece ter sido o caso de Josias. Veja 2 Crônicas 35. Deus também reduz ou erradica o poder dos pecadores de outras formas, além da eliminação da vida. No caso dos construtores de Babel, Deus destruiu o seu poder ao confundir suas línguas. Veja Gênesis 11, 6 a 9. No caso dos sodomitas, Deus os puniu com cegueira por causa da imundície de sua cobiça. Veja Gênesis 19, 11. Quando Jeroboão estendeu seu braço para deter o profeta, Deus o paralisou. Veja 1 Reis 13, 4. Muitas pessoas infelizes têm ficado doentes por causa de sua própria cobiça. No Salmo 64, 6, o salmista diz, abre aspas, tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Fecha aspas. Eles estão prontos e bem preparados para pecar muito. Abre aspas. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos, pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles todos que os virem. Fecha aspas. 64, 7 e 8. Os homens podem continuar pecando até que se tornem, abre aspas, como um mar agitado incapaz de sossegar, fecha aspas. Isaías 57, 20. Josafá planejou, contra a vontade de Deus, fazer uma aliança com Acasias e enviar com ele barcos para Tarsis. Mas Deus os destruiu com uma tempestade, de modo que eles não conseguiram realizar os seus propósitos. Veja 2 Crônicas 20, 35 a 37. Deus parece só interferir desse modo em casos de tentação extraordinária. Ele detém seu povo quando Satanás o apanha em sua violência e astúcia. Deus, no entanto, lida normalmente dessa maneira com o ímpio. Ele o apanha, abre aspas, como um antílope pego numa rede, fecha aspas.
Isaías 51:20. Deus também lida com seu povo através de decepções, para fazê-lo refletir sobre sua condição e seus atos. Deus algumas vezes permite que um pecador continue pecando, mas levanta um poder contrário para lidar com ele. Quando Saul decidiu matar Jonatas, o povo foi incitado por Deus a opor-se à fúria do rei e assim libertar seu filho. Veja 1 Samuel 14:45. Do mesmo modo, quando o rei Uzias presunçosamente decidiu oferecer incenso a despeito dos ensinos da lei, foi contido por 8 sacerdotes que o arrastaram para fora do templo. 2 Crônicas 26, 16-20. Em Apocalipse 12, o dragão e seus aliados buscam furiosamente destruir a igreja, mas Deus sacode a terra para vir em seu auxílio. Em Oséias 2, 6, 7, o povo, em sua deslealdade a Deus, buscou seus amantes. Deus os deixou sozinhos para buscar sua insensatez, embora tenha estabelecido limites para que não conseguissem saciar sua cobiça. Deus também bloqueia a realização do pecado planejado através da remoção do objeto desejado. Deus libertou Pedro do plano maldoso de Herodes para matá-lo, ao permitir que escapasse da prisão. Veja Atos 12, 1-11. Jesus escapou mais de uma vez da ira da multidão. Veja João 8, 59, 10, 39. Deu asas à mulher para ajudá-la a escapar no deserto da fúria do dragão. Veja Apocalipse 12, 14. Deus às vezes obstrui o poder do pecado, desviando os pensamentos daqueles que o conceberam. Depois que os irmãos de José o lançaram em um poço, mercadores que passavam os distraíram. Eles decidiram lhes vender José ao invés de matá-lo. Veja Gênesis 37, 24-28. Quando Saul tentou matar Davi, Deus levantou os filisteus para invadir a terra e desviá-lo de suas intenções. Veja 1 Samuel 23, 27. Por esses vários meios, Deus, em sua providência, obstruiu o poder do pecado. Ele, de forma soberana, controla as manifestações violentas de pecado em todo o mundo. Hoje não é diferente do passado. Abre aspas. Toda a inclinação dos pensamentos no coração do homem está sempre e somente pelo mal. Fecha aspas. Gênesis 6:5. Só pela misericórdia de Deus toda a terra não está cheia de violência. É também pela misericórdia de Deus que dormimos em segurança em nossas camas e desfrutamos do silêncio em nossas vidas, pois nós, nossas famílias e nossas liberdades podemos todos ser destruídos milhares de vezes se não tivermos a misericórdia de Deus. O salmista diz, abre aspas, estou em meio a leões aptos a me devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Fecha aspas. Salmo 57:4. Mas, abre aspas, quebra os dentes deles, ó Deus, arranca ao Senhor as presas desses leões. Fecha aspas. Salmos 58:6. Se Deus obstrui o pecado de várias e diferentes maneiras, em que condições se encontram os ímpios? Eles são, como observamos, abre aspas, como o mar agitado incapaz de sossegar, fecha aspas. Isaías 57:20. Todos os dias Deus os enche de decepção em sua cobiça. Davi os descreve como cães que vagueiam. Abre aspas. Eles voltam rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas. Fecha aspas. Salmo 59:6-7. Contudo, não conseguem alcançar seus desígnios. Inveja, malícia, ira e vingança devoram seus corações em frustração. A cobiça nunca os satisfaz. Como o povo de Deus deve responder ao mal ao seu redor? Que eles sejam encorajados a saber que Deus usa até mesmo a ira do homem para louvá-lo. Veja Salmo 76:10. O restante da ira ele reprime. Lembre-se também das ocasiões em que você concebeu o pecado, mas Deus impediu a sua realização. 2. A graça de Deus nas mudanças interiores desvia a vontade do pecado. Deus também aborta o feto do pecado de dentro dos homens de duas maneiras, restringindo e renovando a graça. A primeira ao crente e ao descrente indistintamente. A segunda, aos crentes. Deus traz novos raciocínios à mente dos pecadores para que mudem suas vontades e planos ao restringir a graça.
Consideremos 5 aspectos da eficácia do Espírito de Deus na restrição da graça. Primeiro, Deus para os homens em seus propósitos ao mostrar-lhes a dificuldade, se não a impossibilidade, daquilo que querem fazer. Herodes quis matar João Batista, mas temeu o povo. Veja Mateus 14, 5. Do mesmo modo, os fariseus denunciaram abertamente o ministério de Jesus, mas temeram a multidão. Veja Mateus 21, 26. Mais tarde, foram impedidos de matá-lo pela mesma razão. Mateus 21, 46. Segundo, Deus usa as inconveniências e problemas que afligem as pessoas para deter outros em sua busca pelo pecado. Paulo usa esse argumento em Romanos 2, 14 e 15. Abre aspas. De fato, quando os gentios, que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Fecha aspas. Eles não têm a lei, e, no entanto, os resultados dos pecados os convencem a fazer o que a lei diz que é certo. Félix tremeu diante da pregação de Paulo acerca da justiça e do juízo vindouros. Veja Atos 24, 25. Do mesmo modo, Jó nos diz que o julgamento de Deus tem forte influência sobre os homens no sentido de impedi-los de pecar. Veja Jó 31, 1 a 3. Terceiro, Deus faz com que os homens vejam a inutilidade do pecado que procuram cometer. Abre aspas. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Fecha aspas. Argumentaram os irmãos de José, em Gênesis 37, 26. Não iremos receber nada por isso. Isso não nos trará nem vantagem, nem satisfação, pensaram. Do mesmo modo, não há nada bom ou desejável nessa vida ou na futura, na busca do pecado pelo pecado. Quarto, Deus mostra as vantagens de buscarmos aquilo que é bom, honesto, belo, louvável e aceitável para Ele. Esta é a grande estrada que os santos de Deus devem trilhar quando enfrentarem tentações e concepções de pecado. O cristão é lembrado do eterno amor de Deus e de seus frutos, da cruz de Cristo, de seus sofrimentos, do custo de sua mediação e da preocupação do seu coração, do amor e das consolações do Espírito Santo, dos quais todos os crentes partilham. O cristão é também lembrado da beleza e da glória do Evangelho, da excelência e da formosura da obediência, do sofrimento e da vergonha aos quais o Senhor Jesus Cristo é novamente submetido, da tristeza do Espírito Santo e da corrupção da sua habitação no coração dele. Deus frequentemente lembra o seu povo dos benefícios de fugir do pecado. Observamos isso na vida de José. Veja Gênesis 39, 9. E na vida de Davi, veja 1 Samuel 25, 29 a 31. Quinto, Deus às vezes trabalha secretamente nos corações dos homens, evitando que pratiquem o mal. Deus disse a Abimeleque, eu, abre aspas, impedi que você pecasse contra mim, fecha aspas. Gênesis 26. Abimeleque pensou que agira com integridade, mas somente Deus impediu que ele pecasse. Deus também trabalhou secretamente para mudar o coração de Esaú. Ele ficou com tanta raiva de seu irmão Jacó que tentou matá-lo. Veja Gênesis 27, 41. O próprio Jacó temeu que Esaú atacasse também as mães e as crianças. Veja Gênesis 32, 11. Mas o Espírito de Deus entrou em Esaú e efetuou uma mudança radical em seu coração assassino. Quando eles se encontraram, Esaú saltou no pescoço de Jacó e o abraçou. Veja Gênesis 33, 4. Em outro exemplo, Labão perseguiu Jacó com o intento de matá-lo. Em um sonho, Deus interveio e o persuadiu a agir diferente. Eliú fala de uma experiência similar. Veja Jó 33, 15 a 17. Deus também detém o desenvolvimento do pecado por meio de sua graça renovadora. Isso ocorre tanto durante a conversão do pecador quanto durante a vida do crente. No mistério de sua graça e de seu amor, Deus muitas vezes encontra homens no auge de suas determinações pecaminosas e muda todo o curso das suas vidas. Ele desfaz sua cobiça, enche-os de vergonha e arrependimento e muda os seus corações. Deus encontrou Paulo dessa forma, no caminho de Damasco. Em meio à violência do seu pecado, Paulo clamou, que devo fazer, Senhor? Veja Atos 22, 10. Mais tarde,
Paulo viu sua própria conversão como um modelo do modo como Deus lida com os outros. Abre aspas. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Fecha aspas. 1 Timóteo 1,16. Esse é um modo que com frequência Deus usa para encarar e transformar pecadores, encontrando-os no ponto exato de seu escárnio e desdém com relação à sua palavra. Deus encontrou Dionísio, o Areopagita, desse modo. Veja Atos 17, de 18 a 34. Deus também renova a graça e ajuda de forma especial os crentes. Asaf diz, abre aspas, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, fecha aspas. Salmo 73, 2. Ele estava no limiar da incredulidade quando refletiu sobre a providência de Deus no governo do mundo. Foi então que Deus interveio para renovar sua confiança nele. Este é o ministério característico de Cristo, abre aspas, socorrer também aqueles que estão sendo tentados, fecha aspas, Hebreus 2,18. Ele dá, abre aspas, graça que nos ajude no momento da necessidade, fecha aspas, Hebreus 4,16. Aqui observamos muito do cuidado de Cristo e de sua fidelidade para com os santos que são pobres. Ele não permite que o poder do pecado os destrua ou os carregue para os caminhos do mundo. Ele os protege de desonrarem o Evangelho ou negarem seu testemunho no mundo. Cristo intervém com graça renovadora para ajudá-los. Abre aspas. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Fecha aspas. 1 Coríntios 10, 13. Além desses caminhos gerais a partir dos quais Deus age na vontade do pecador, quer por convicções comuns, quer por graça especial, Deus usa seus próprios caminhos especiais. Ele frequentemente opera sobre o poder e a vontade dos pecadores por meio de suas aflições. Deus envia uma doença ou outra perda de poder para verificar o trajeto impetuoso do pecador em meio à sua intensa busca pelo pecado. O salmista confessa, abre aspas, antes de ser castigado eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Fecha aspas. Salmo 119, 67. Consideramos alguns dos caminhos usados por Deus para deter o caminho do pecado, tanto nos crentes como nos não crentes. Mas se buscássemos conhecer todos os seus caminhos, somente perceberíamos quão pequeno é o nosso conhecimento dele e dos caminhos que prepara para nós.